Boa noite, queridos. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos para mais um culto aqui de adoração e de exaltação no nome do Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe, Pai querido, mais este encontro. Que o Senhor abençoe a minha casa, a minha família e cada pessoa que tiver acesso a essa transmissão, agora ou depois. Que em nome de Jesus o Senhor fale ao coração de cada um deles, cada um de nós. Em nome de Jesus, ó Pai, é que eu oro e te agradeço por tua presença, por tua graça, pelo teu amor e por tua misericórdia. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Boa noite, então, mais uma vez. Vamos adorar o Senhor mais uma vez. E eu quero já ir direto para a palavra por causa do tempo. Hoje eu quero falar com vocês sobre entenda os sinais. Entenda os sinais. Então, como entender sinais? A Bíblia, para você ter uma ideia, ela fala a palavra sinais por mais de 100 vezes. Então, se fala essa palavra sinais por mais de 100 vezes, isso incluindo tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, isso mostra que os sinais são importantes na Bíblia. Mas pouco, infelizmente, pouco se fala sobre sinais. E, na verdade, muitos têm medo até de falar sobre sinais, de entrar nesse assunto de sinais. Mas os sinais, eles são importantes para a gente porque os sinais, eles ajudam na nossa direção. É como você imaginar, por exemplo, quando você vai tirar a carta, você vai buscar lá sua habilitação para dirigir um automóvel, um veículo, você precisa então fazer o estudo dos sinais de trânsito. E para que servem os sinais de trânsito? Os sinais de trânsito, eles servem para te orientar de como você deve proceder na rua, na avenida, na estrada onde você está. Então, um sinal de trânsito, por exemplo, seria ali uma placa de 80 km por hora. O que essa placa está dizendo para você? O que esse sinal está dizendo para você? Que naquela via você não pode ultrapassar a velocidade de 80 km por hora. Então, os sinais de trânsito, por exemplo, servem para que haja uma ordem e, inclusive, eles vão servir até para você chegar no destino que você programou, no destino que você projetou. Então, se você não entender os sinais de trânsito, se você não estudar o significado dos sinais de trânsito, você vai ter dificuldade de andar numa rua. Você não vai saber, por exemplo, em uma via se você está parado em um lugar regular ou em um lugar proibido. Então, os sinais, eles servem para orientar você na condução de um veículo e até para direcionar você na condução desse veículo, para dizer para você de que lado você deve ficar, de que lado que você vai ficar na pista, vai mostrar quando que você pode ultrapassar alguém ou quando você tem que se manter atrás de alguém, mesmo que essa pessoa seja mais lenta. Os sinais, eles vão regular a velocidade média que você vai andar, porque você também não pode andar muito devagar numa via expressa, numa via de alta velocidade. Então, enfim, mas para tudo isso você precisa aprender os sinais. E na Bíblia também ela ensina, fala mais de 100 vezes a palavra sinais, e você e eu, nós devemos aprender a olhar também para os sinais. E como que a gente aprende a identificar os sinais? A gente precisa estudar a Bíblia. Você precisa estudar a palavra de Deus para entender os sinais, para entender as direções, para entender o seu caminhar, a velocidade que você quer que Deus quer que você ande, para você entender quando é hora de parar ou aonde você não pode parar. Enfim, para você saber aonde fica o lugar para onde você está indo. É importante demais os sinais. Por exemplo, se você vai viajar para uma cidade muito longe, o que você faz? Você acompanha as placas de sinalização, ou seja, as placas de sinais, que vão mostrar para você, olha, para ir, por exemplo, para a cidade de Bauru, continue reto. Ou daqui a pouco, no caminho da estrada, você vai ver uma placa. Bauru, acesso a 30 km. Bauru, acesso a 10 km. E aí você vai se preparando para entrar no acesso que vai te levar à cidade de Bauru. Então, você entender os sinais vai ajudar
a cada um de nós a chegarmos aonde Deus quer que a gente chegue. Nós fomos projetados para chegar em um lugar, aqui na terra e também no céu. Mas falando aqui na terra, nós fomos projetados para chegar em um lugar. Então nós precisamos prestar atenção nos sinais para chegar neste lugar. Deus vai sinalizar a hora de você comprar alguma coisa. Deus vai sinalizar a hora de você vender alguma coisa. Deus vai sinalizar a hora de você entrar em algum lugar. Deus vai sinalizar quando não é para você entrar em algum lugar. Enfim, Lucas 12, 54 a 56 diz assim: dizia ele à multidão, dizia Jesus à multidão: quando vocês veem a nuvem se levantando no ocidente, logo dizem, vai chover. E assim acontece. E quando sopra o vento sul, vocês dizem, vai fazer calor. E assim ocorre. É Jesus que está falando. Aí ele diz, hipócritas, vocês sabem interpretar os aspectos da terra e do céu, como não sabem interpretar o tempo presente? Ele está falando de sinais. Então, quando ele está dizendo aqui, quando vocês veem uma nuvem se levantando, está falando da experiência do povo lá, do povo judaico. Quando vocês veem uma nuvem se levantando, vocês sabem que vai chover. Então, quando a gente está aqui em São Paulo, por exemplo, na verdade estou em São Caetano, mas o estado, mas quando eu estou aqui em São Caetano e olho para o céu, vejo ele com aquela carregado de nuvens negras, eu olho para aquilo e eu vou chover. Então as nuvens negras, elas simbolizam para mim um sinal, elas são um sinal para mim de que vai chover. E aí ele está dizendo aqui, olha, e quando sopra o vento sul, vocês dizem, vai fazer calor. E assim ocorre. Então, nós sabemos interpretar algumas coisas, mas o Senhor está falando assim, nós sabemos interpretar muitas coisas naturais, mas temos dificuldade de interpretar as coisas espirituais. Então, nós temos facilidade de saber o que vai acontecer num dia. Eu lembro, se todo mundo aqui que tem mãe e pai, ou teve mãe e pai, sabe como eles são proféticos, né? Às vezes eu estava saindo de casa de manhã, aquele sol batendo na janela, minha mãe falava assim, leva a blusa que vai esfriar. Mas eu olhava, mas não é possível, com um sol desse, leva a blusa que vai esfriar. E eu não levava, e depois eu voltava para casa batendo os beijos, porque esfriou bastante naquele dia. Então ela sabia olhar mais ou menos para o tempo, independente do horário do dia, ela olhava para o céu, ela sabia mais ou menos se ia esquentar, se ia esfriar, se ia chover, se ia garoar, se o tempo ia ficar firme. Então o Senhor está falando assim, que nós somos hipócritas, porque nós sabemos visualizar isso, mas quando é para verificar os sinais espirituais que a Bíblia relata para a gente tem dificuldade. E quando Jesus diz hipocrisia, que nós somos hipócritas, é porque nós todos os dias vamos acostumando a perceber os tempos, todos os dias vamos acostumando a perceber quando uma nuvem carregada vem, chove, quando não tem nuvem nenhuma no céu, a gente sabe que o tempo vai ficar firme durante todo aquele dia. Enfim, a gente olhando, porque todos os dias a gente olha para isso. E aí o Senhor está falando, mas a gente não olha para a palavra de Deus. A gente não lê a palavra de Deus todos os dias como deveria ser lido. A gente não presta atenção naquilo que a Bíblia diz. E mais que isso, nós chamamos de religiosos qualquer pessoa que não seja da religião cristã. Mas há muitos cristãos que são religiosos. Você pode ser de uma igreja que você considera altamente evangélica, que você considera que Deus se manifesta lá e de forma poderosa, e você pode ter se tornado um religioso neste lugar. Porque o religioso, ele não interpreta a Bíblia de acordo com o que ele lê. O religioso, ele interpreta... Tá difícil esse negócio. Ele entende a Bíblia conforme o entendimento dos outros. Quando nós vemos Martinho Lutero brigando, entregando a própria vida
para que eu e você tivéssemos acesso à tradução da Bíblia, é porque ele já tinha entendido que todo ser humano, seja você culto, seja você sábio, inteligente, ou seja você um inculto, seja você um analfabeto, seja você uma pessoa que tenha dificuldade, aprenda a ler então com a Bíblia. Eu conheço muita gente que não sabia nada, era totalmente analfabeto, mas queria aprender a Bíblia, e ele foi tentando, se esforçando, e aprendeu a ler qualquer coisa, qualquer tipo de leitura, começando pela Bíblia. Ou seja, a gente presta atenção em tantas coisas que sabe, não adianta. Sabe, eu vou te falar assim, ó, por exemplo, você olha a tabela do Brasileirão, aqui é mais para os homens, você olha a tabela para o Brasileirão, você consegue já entender qual time que vai ganhar o campeonato. Mas você não sabe interpretar aquilo que Deus está te pedindo talvez há muitos anos. Mas por que você sabe interpretar uma tabela do campeonato? Porque você fica o tempo todo olhando para ela. Então não queira entender as questões espirituais sem olhar para a Bíblia. E aí, se você só sabe da Bíblia aquilo que os outros te falam, você é um religioso. Agora, se você lê a Bíblia todos os dias, então você não tem religião, você tem Jesus Cristo e você está buscando entender a palavra dele. Amém? Amém? Então, o Senhor está chamando a gente de hipócrita. Vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu. Como não sabem interpretar o tempo presente? Como não sabe? Jesus está falando assim, como vocês não conseguem entender o que eu estou fazendo? Como vocês não conseguem entender o que eu estou fazendo? Sabe, você entende o que Deus está fazendo agora na tua vida? Então, aí eu posso te dizer que você pode dizer que não entende, mas Deus tem dado sinais para você daquilo que Ele está fazendo. E quando a gente entende os sinais de Deus daquilo que Ele está fazendo, fica muito mais fácil. Não estou dizendo que você sempre vai saber o que Deus está fazendo, porque às vezes Deus não vai contar para você o que Ele está fazendo. Por várias outras questões que eu já ministrei em outras mensagens. Mas você precisa prestar atenção. Então, assim como você precisa aprender o que significam os sinais das placas de trânsito para dirigir um veículo, você precisa ler a palavra de Deus para aprender os sinais que a Bíblia dá sobre os tempos em que nós estamos vivendo hoje. Sabe, só para você entender de forma bem clara, mas bem clara mesmo, eu espero que você entenda. Por exemplo, eu não sabia o que eu ia ministrar para você hoje. Assim como todo domingo eu nunca sei. Mas Deus em algum momento diz. Aí eu comecei a ver um texto na televisão, no rádio, na Bíblia, em posts da internet, ou seja, comecei a ver em vários lugares, por exemplo, aquele momento em que, nós vamos ler, aquele momento em que Noé, ele está na arca, e ele solta uma pomba para a pomba verificar se tem terra seca, e em um desses momentos a pomba volta com uma folha de oliva no bico dela. E aí, aquele foi um sinal. Quando eu vi esse texto da Bíblia em vários lugares diferentes, até em jornais, até no jornal, assistindo um jornal de notícias da televisão, eu assistindo isso, eu entendi, eu falei, Senhor, eu acho que é um sinal de que eu devo falar sobre sinais. Entenderam? Quando você toda hora está se deparando com o mesmo versículo bíblico, pode ser um sinal de que Deus está querendo que você falar com você, te mostrar alguma coisa nesse versículo bíblico. Quando você sonha com regularidade o mesmo tema, o mesmo assunto, talvez mude um detalhe ou outro, mas é sempre a ideia mesma, é porque Deus está dando sinais que Ele quer que você entenda sobre um certo aspecto da tua vida. E eu vejo isso, para a glória de Deus, até como diz lá em Daniel, que Deus deu a ele a sabedoria para discernir e interpretar todo tipo de revelação, de sonhos e de visões. E Deus me deu esse entendimento, e a glória é dele. Quando alguém me conta um sonho, eu sei interpretar conforme o Espírito Santo me revela, eu sei dizer para a pessoa
o que significa aquele sonho. Inclusive, essa semana o que teve de gente sonhando foi uma beleza, mas todos os dias, quase que o dia inteiro, eu fiquei respondendo aqui. E eu só respondo quando Deus me dá o entendimento. E às vezes Deus não dá o entendimento, porque o entendimento vem de Deus. Se Deus não dá entendimento, ninguém interpreta nada. Mas e eu vejo Deus sinalizando direções para as pessoas. Ele dando, através de sonhos, ele dando sinais para a pessoa daquilo que ele quer que a pessoa faça. Por exemplo, quando hoje eu não estou trabalhando externamente, mas quando eu estava trabalhando externamente, no qual eu tenho que ir para a rua, tenho que ir para um ponto de ônibus, tenho que pegar um trem ou um metrô, enfim, quando eu vou para a rua, eu normalmente presto muita atenção em tudo que está acontecendo na rua. Por questões naturais de um carro, por exemplo, desgovernado vir me atropelar, não, por questões espirituais. E eu sei dizer para você qual é o dia que eu tenho que ficar mais atento e ficar mais em oração na rua, e qual é o dia que eu posso ficar mais tranquilo. Sabe, quando, por exemplo, eu estava de carro na rua, andando, e aí de repente, já na hora que eu estou saindo do portão, uma pessoa não me viu, ou vice-versa, e quase bate o carro. Eu já começo a ligar e falar, Senhor, o dia hoje está agitado. E aí eu já sei que estão acontecendo batalhas espirituais na rua, que às vezes não tem a ver comigo, mas pelo fato de eu estar na rua, eu estou sujeito a fazer parte dela. Sabe, eu fico prestando atenção nas pessoas. Quando aconteceu isso, de eu quase bater o carro, aí eu já presto atenção melhor nas pessoas que estão no ônibus. Eu já presto atenção melhor se eu sento em algum banco ou se eu vou em pé até o final. Eu já presto atenção, por exemplo, se naquele dia eu vou almoçar ou se eu vou jejuar. Eu já presto atenção naquele dia em qual vagão do trem, em qual vagão do trem eu vou entrar, em qual vagão do metrô eu vou entrar. Eu fico prestando atenção na porta, nas pessoas que estão para entrar no vagão. Se eu vejo alguém que me chamou a atenção de forma negativa, eu então já caminho um pouco mais e vou para um outro vagão. Então, eu vejo as ruas agitadas, acontecendo alguma coisa, por exemplo, acontecem brigas perto de mim. Sabe, teve uma vez que eu fui, por exemplo, ameaçado de morte. Era um dia 25 de dezembro, isso mesmo, um dia 25 de dezembro. Eu estava na minha casa de boa, muito bem de boa. Eu tinha acabado de comer um macarrão. Eu não sei porque eu não me esqueço que eu estava comendo macarrão, mas eu tinha acabado, estava ali na verdade com um prato na mão comendo macarrão, e meu cunhado me ligou e falou, Max, vamos lá na igreja? E eu falei, cara, hoje é Natal, né, dia 25. Ele falou, não, cara, é porque amanhã já é dia de semana e as mesas do evento que a gente fez tá lá e ninguém guardou. Vamos lá para ficar organizado, porque não vai ter ninguém durante a semana para guardar. E aí eu disse para ele que não. Só que aí a consciência pesa, liguei para ele de novo, falei, vamos lá. Quando eu estava lá, apareceu um cara doido. E o cara subiu a rua, enquanto eu e meu cunhado estávamos carregando mesas, e a gente tinha que dar a volta com a mesa pela parte de fora, mas ainda dentro do quintal da igreja, um homem, um ser humano, né, um rapaz jovem, 20 e poucos anos, entre 20 e 30 anos, forte pra burro, musculoso pra burro, mais de meia altura, não era de alta estatura. Ele viu a gente carregando as mesas, ele deu risada, passando na rua, tinha grade, ele deu risada e ele disse assim, os escravos têm que trabalhar mesmo. E ainda ele falou assim, nem no feriado vocês me deixam em paz. Quando ele falou isso, eu já me liguei e falei, rapaz, deixa eu ficar arrumando essas mesas mais em oração. E meu cunhado deu risada do rapaz. E eu disse pro meu cunhado, falei assim, cara, não ri não, porque isso aí não é normal não. Porque o fato de eu estar carregando uma mesa dentro da igreja incomoda ele lá fora. Isso é espiritual. Enfim, daqui a pouco esse rapaz agarrou o braço de alguém na rua e a gente estava dentro da igreja e ouvimos os gritos, socorro, socorro, socorro. E aí eu e meu cunhado saímos ali sempre dentro do quintal da igreja, mas fomos até a escadaria da frente e olhando, e esse rapaz estava segurando um outro rapaz bem mais forte do que ele, mas ele segurava com apenas uma mão o rapaz não conseguia soltar a mão dele. E ele falando para o rapaz que ia matar o rapaz.
peguei o telefone e liguei para a polícia ali na frente dele. Quando ele viu que eu estava ali com o telefone, ele soltou o rapaz e veio na minha direção. E começou a gritar, me dá o celular. Eu falei, eu não vou dar o celular. E é tranquilo falar agora, tá? Mas na hora lá não foi tranquilo. Mas ele falou assim, ou você me dá o seu celular ou eu vou te matar. E ele falou várias vezes que ia me matar. E com uma certa hora lá, meu cunhado falou assim, ah não, Max, não aguento o sinal. Ele falou, vou ir, tipo, ia pra cima do cara. E aí quando ele desceu as escadas, o rapaz falou, eu vi o teu... Meu cunhado que desceu pra falar com ele, mas ele olhava pra mim e disse assim, eu vi o teu rosto e eu vou te matar. E aí ele pegou e subiu a rua andando. E conversando com o meu pastor na época, ele disse, rapaz, naquele mesmo dia de manhã, tinha um estacionamento de frente com a igreja, eles encontraram uma bolsa rasgada. E a bolsa era nova para estar rasgada daquele jeito. Então eles entenderam, a gente entendeu que era um sinal de que algo foi preparado no mundo espiritual para haver briga ali, para haver morte até ali na igreja. Então, você precisa aprender, nós precisamos aprender a ler sinais. Tem batalhas que Deus vai falar, vai, entra que eu sou contigo. Tem batalhas que Deus vai falar assim, não entra não. Não entra não, senão vai morrer. Porque nós precisamos entender os sinais. Os sinais que Deus libera é uma forma dele se comunicar conosco, é uma forma dele falar conosco, de dizer para nós o que nós devemos fazer. Então, até essa ameaça de morte, Deus deu um sinal, só que na hora ninguém conseguiu interpretar aquilo. E depois que aconteceu, a gente viu, Deus tinha avisado então que seria um sinal. Então, os sinais de Deus, eles servem tanto para Deus confirmar algo para você, se sim ou não, e ele serve também, e se não, vamos lá. Deus pode te dar um sinal confirmando para você que é sim. Deus pode te dar um sinal confirmando para você que não. E se Deus não te dá sinal nenhum, é porque ele está falando que é para esperar. Porque se você não tem... Como que você faz lá no GPS do seu carro? Você está andando e precisa entrar, as ruas são curtas, o GPS vai ficar o tempo todo falando, vire à direita, vire à esquerda, em 500 metros, vire à direita, mantenha reto, enfim, ele vai dando, siga em frente, né? Ele vai dando as orientações para você. Quando você chega numa estrada que você vai ficar um bom tempo em linha reta, ele diz, siga em frente nos próximos 15 quilômetros, e depois disso ele fica mudo. E por que ele fica mudo? Porque não é para você virar para lugar nenhum. Então, quando Deus não falar, e quando você não tiver nenhuma sinalização, continue caminhando. Agora, é errado você querer se movimentar sem uma sinalização de Deus. É errado você querer mudar uma rota sem que Deus te peça para mudar essa rota em coisas importantes. Mas é errado também você se manter numa rota que Deus já falou para você virar à direita. Por isso que você precisa, durante a sua caminhada, prestar atenção nos sinais. Deus, ele nunca vai dizer pra gente assim, a gente pergunta uma coisa para Deus, uma coisa que Deus nunca vai fazer, ele nunca vai dizer para você assim, espera um pouquinho, deixa eu pensar. Deus não precisa pensar. Ele sabe o que responder, sempre. Então, se Deus não está respondendo, é porque ele está dizendo para você, continue. E se Deus já disse lá atrás, para você virar à direita, e você não virou, agora você vai ter que voltar. E aí, às vezes, atrasa um pouquinho o processo. Eu lembro que uma vez eu estava numa excursão e alugaram um ônibus. E nessa excursão que eu estava, que alugaram um ônibus, quando chegou, a gente já tinha andado para burro lá na estrada, quando chegou perto da entrada, o motorista se distraiu e ele distraiu e passou direto pela entrada. E aí ele parou o ônibus com tudo. Parou o ônibus com tudo. Encostou ali no acostamento da via,
e começou a dar ré, bem devagarinho, no acostamento, para tentar pegar a entrada que ele tinha perdido. Nisso, veio o carro da CET, só fez barulhinho atrás, aí o motorista parou, o rapaz do CET desceu, foi na porta com o motorista, eu estava ali na frente com ele, e aí olhou para o motorista e falou assim, o que você está fazendo? Não, é que eu passei da entrada, se passou, agora você vai ter que pegar o próximo retorno. Ah, mas quando que eu para? Ah, daqui a 2 km. Aí você volta, mais 2 km, pega o retorno de volta e entra aqui. Então, se a gente não prestar atenção nos sinais, a gente passa direto, às vezes, de uma bênção que Deus tem para nós. E aí vai demorar um pouquinho até a gente ir para frente, pegar o retorno, voltar onde foi que a gente errou, fazer o retorno de volta e pegar a entrada. Por isso que é muito importante que a gente aprenda a seguir os sinais. E a Bíblia ensina para a gente também de que a gente deve buscar os sinais. A gente não deve viver de sinais. Tem gente que se não tiver sinal, fica paralisado. Gente, você não precisa receber um sinal de Deus que você deve tomar o café da manhã. Você não precisa receber um sinal de Deus que você deve almoçar. Não, a sua vida cotidiana você deve manter e continuar. Você deve manter a tua vida. Não pergunte para Deus coisas que não são relevantes espiritualmente. Mas você deve sempre buscar. Quando você vê que é uma necessidade, quando você vê que você está angustiado, quando você vê que você está ficando sem paciência ou perdendo a fé, quando você parece que as promessas de Deus parece que não vão chegar e você começa a desanimar, quando você está nesse nível, é um bom momento para você pedir algum tipo de sinal para Deus. Gênesis capítulo 8, de versos de 6 a 12, conta a história aqui pra gente que eu disse pra vocês, que foram sinais que Deus deu sobre a ministração de hoje. Diz lá que Noé, depois que ele já está um bom tempo preso na arca e só tem água em volta, a terra inteira estava debaixo d'água, diz lá que ele chegou um certo tempo que ele já devia estar entediado ali dentro, ele soltou um corvo. E o corvo saiu e voltava, saía e voltava, ou seja, o corvo estava dando sinais para Noé, dizendo assim, Noé, ainda não tem terra para eu poder pousar, então eu vou ter que ficar aqui com você na arca. Era o sinal que o corvo estava dando. Deus, ele usou o corvo para buscar o sinal de Deus se já havia terra seca ou não. E o corvo, voltando, era o sinal para Noé de que não havia terra ainda seca. Aí a Bíblia diz então que depois Noé soltou uma pomba para ver se as águas já teriam minguado, abaixado sobre a superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca. Então passou mais algum tempo, Noé pegou uma pomba e soltou a pomba também para ver se já tinha terra seca. Mas passou um certo tempo, a pomba voltou. E o que Noé então buscou um sinal, e o sinal que ele recebeu de volta com o retorno da pomba Noé, ainda não tem terra seca. Então, a Bíblia diz que Noé esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde ela voltou a ele e trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Noé, ele viu a terra seca? Não. O que ele viu? Ele viu uma pomba voltando para ele com uma folha nova de oliveira. Esta folha nova de oliveira é terra seca? Não. Mas ela é um sinal que Deus deu a ele de que já existia terra seca na terra. Era um sinal de que Deus estava dando para Noé, de que o tempo, Noé, em que você ficou aprisionado dentro da arca, de que o tempo, Noé, que você ficou enclausurado, de que o tempo, Noé, que você ficou sem saber para onde ia ou para onde estava indo, Deus está falando, esse tempo, Noé, está acabando.
Eu vou colocar você num lugar firme e no lugar seguro. Então, uma folha de oliveira no bico de uma pomba era um sinal. E é isso que eu estou falando. A gente precisa aprender a ler sinais. Por exemplo, no mundo natural, se você vai num lugar e tem a placa ali, escrita assim na placa, é um sinal, escrito na placa, cuidado, cão bravo, você pula dentro desse quintal? Não. Por quê? Você foi sinalizado de que tem um cão bravo ali dentro, por isso que você não pula para dentro desse quintal. Então assim, os sinais de Deus funcionam para a gente da mesma forma. Tanto para ele dizer pula, quanto para ele dizer entra, e você vai morrer. Sabe? Principalmente para as coisas que são eternas, coisas que deveriam ser mais duradouras. Por exemplo, você não pode se casar com ninguém sem que Deus te dê um sinal. Sabe quando a pessoa diz assim, pastor, eu vim conversar com o senhor, ué, o que foi esse roxo aí no teu olho? Ah, não, pastor, eu machuquei. Meu namorado estava meio nervoso e ele me deu uma porrada no olho, mas é porque ele ficou muito nervoso. Ah, tá bom. E o que você quer? Em que posso te ajudar? Ah, pastor, então, eu queria que o senhor orasse para Deus me dar algum sinal, se eu devo casar com ele ou não. Aí você fala, o sinal está no teu olho. O sinal está desenhado em roxo no teu olho. Este é o sinal de que você não deve se casar com essa pessoa. Normalmente, quem apanha no casamento, apanhava enquanto namorava. E Deus estava dando sinais, mas você gostou dos sinais, fala, estes sinais eu quero continuar recebendo. Tanto para o homem quanto para a mulher. Então, a Bíblia diz que uma folha nova de oliveira era um sinal de que havia terra seca. Então, esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba de novo. Depois que Noé, eita, eu tô com Moisés na cabeça. Depois que Noé soltou, que recebeu essa pomba com a oliveira, passou mais 7 dias, ele soltou novamente a pomba. Aí sabe o que aconteceu? Ela foi, mas não retornou. Tipo, já havia terra seca o suficiente para ela se alimentar e não precisar mais ficar na arca. Entende? Que o sinal, ele não veio até Noé. Noé buscou o sinal. Então você pode buscar um sinal de Deus. 1 Reis 18:44 diz assim, a 7ª vez disse, quando Elias pediu para o servo dele subir até o monte para olhar, enquanto Elias estava orando. A 7ª vez que esse rapaz, esse servo, subiu até o monte, eis que se levantaram do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então disse ele, sobe e diz a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Aqui já não está falando... Sabe quando eu disse em Lucas 12 que você olha para o céu, você sabe que vai chover? Agora, se você vê um céu, como eu já vi muitas vezes quando eu fui para o interior de São Paulo, você vê um céu todo ele azulzinho, e só no meio dele tem uma nuvenzinha lá perdida pequena. Essa nuvem diz que vai chover? Olhando assim? Não, de forma alguma. Mas quando não há nenhuma nuvem e você ora a Deus para chover, você olha todos os dias, a nuvem não aparece, e tem um dia que aparece que você, no momento em que você está orando, você vê uma pequena nuvem que naturalmente não diz nada, mas para Deus é um sinal para você de que grande chuva vai descer. Amém? Amém? Então a gente aprende a não menosprezar os sinais. Quando você vê algo num lugar em que não era para ele estar, é um sinal de que Deus está contigo. É um sinal que Deus está te dando, falando para você assim, olha, confia, eu estou aqui, eu estou com você. Então é você acreditar
nos sinais e não menosprezar os sinais. Não menospreze os sinais. Uma pequena nuvem que não significa chuva, mas se você orou para chover e a nuvem não existia e agora a nuvem está lá sozinha, então se prepara que a chuva que você pediu, ela está vindo. Eu gosto muito do filme O Plantador de Batatas, se não me engano é esse o nome, em que... Não é esse filme. Ele também serve como exemplo, mas é Desafiando Gigantes. Desafiando Gigantes. O homem, ele fala assim, quem tem mais fé? Aquele que ora e espera Deus fazer alguma coisa, ou aquele que ora e se prepara para aquilo que Deus vai fazer? Por exemplo, você tem a terra lá, o Senhor abençoa para que mude o tempo, para que eu consiga plantar alguma coisa, ou você ora, Senhor, eu vou plantar, e eu espero no Senhor que o Senhor faça chover e faça nascer aquilo que eu vou plantar. Entende isso? Você vai ter mais fé quando você crê naquilo que você está esperando de Deus. Agora, se a tua fé está esmorecendo e você não está aguentando mais esperar, então peça um sinal. Peça um sinal a Deus. Que uma pequena nuvem já pode ser grande chuva. Juízes 6, 36, 40 diz assim, falando da história de Gideão, disse Gideão a Deus, se hás de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e apertando a lã do orvalho dela, espremeu uma taça cheia de água. Disse mais Gideão, não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que mais esta vez faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca, e não a terra ao redor, e na terra ao redor haja orvalho. E Deus assim fez naquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre a terra ao redor havia orvalho. Gente, Deus falou para Gideão, Gideão, eu quero que você pegue aí 300 carinhas, e você vai pegar esses 300 soldadinhos e você vai lutar contra milhares de pessoas e eu vou te dar a vitória. Aí Gideão, ele sabia que tinha uma palavra de Deus e que Deus falou que para ele era importante, mas para Gideão, ele estava olhando assim, tenho 300 pessoas, vou lutar contra dezenas de milhares. Como que 300 pessoas podem vencer dezenas de milhares de pessoas? Então ele fala, Deus, eu entendi o que o Senhor falou, eu acredito na tua palavra, mas por favor, me dá algo a mais aí para que eu realmente me firme na fé, para que eu vá sem medo, porque eu sei que o Senhor falou que vai dar a vitória, mas do jeito que eu estou aqui, eu estou com medo, me dá um sinal de que com 300 pessoas eu vou vencer milhares. E aí ele colocou a lã na terra, no quintal, entenda assim, tinha um quintal de terra, ele colocou um tufo de lã lá. E aí ele está dizendo assim, olha, se é o Senhor mesmo comigo, então a lã vai ficar seca amanhã de madrugada e toda a terra em volta molhada. E aí ele foi, no outro dia ele acordou, ele pegou a lã sequinha e a terra toda molhada. Aí ele ainda falou, não Deus, eu não quero aproveitar e por favor não me entenda mal, eu sei que você já me deu esse sinal de que eu vou vencer. Mas mais uma vez, aí falou assim, então Senhor, ó, amanhã de madrugada eu vou sair, a lã vai estar encharcada de água, de orvalho, e a terra inteira vai estar seca. E quando ele saiu no dia seguinte, a lã estava encharcada e a terra inteira ao redor estava seca. Ele pediu sinais a Deus e Deus deu. E Deus deu um sinal do jeito que ele queria ainda. E a Bíblia, mais uma vez, fala de sinais mais de 100 vezes. Mais de 100 vezes. São sinais. Uma vez, o Senhor me disse assim, sobre o nosso ministério. Eu vou usar vocês com cura e com libertação. E aí, uma noite, eu não pedi sinal a Deus.
Mas eu lembro que numa noite, logo após ele ter me falado isso, que eu entendi ele falando isso comigo, eu sonhei que eu ia até um grande homem de Deus, no meio ali de milhares de pessoas, que ninguém consegue falar com esse homem, e Deus falou que esse homem ia me abençoar. E ele falou, e esse é o sinal de que o que eu falei para você vai acontecer. Glórias a Deus por isso que eu me lembrei disso agora. E eu fui até a igreja desse homem que passa na televisão com milhares de pessoas. Cheguei lá, aquela multidão toda, e pensei que eu ia chegar nele e falar, abençoa a minha vida e tal. Mas eu pensei, todo mundo quer falar com ele e ele não fala com ninguém. E aí eu, ali no meio daquele povo, eu falei, eu vou embora daqui. Quando eu falei, vou embora daqui, o pregador, esse homem, esse pregador, ele disse assim, não saia daqui sem levar a tua bênção. Eu estou no meio de milhares de pessoas, mas Deus preparou um encontro comigo. E aí quando terminou, eu pensei comigo, eu vou procurar então um obreiro que possa me ajudar. Mas qual obreiro? Tem só 1.500 obreiros. Tinha 1.500 obreiros só naquela igreja. Eu falei, qual obreiro? E aí fui olhando, vi uma mulher e fui até essa mulher. Aí o marido dela se aproximou de mim. E ela explicou para o marido, olha, ele quer falar com o líder lá, né? Com o homem. E aí ele falou, olha, ele não fala com ninguém. Se você quiser, você fica ali junto, ó, ele vai sair dali, você tenta falar com ele ali junto com o povo. E eu vi o povo esticando o braço, esperando ele sair. Eu disse para esse homem, falei, meu amigo, eu não consigo fazer isso não, para homem nenhum. Eu não consigo fazer isso não. E aí esse homem então tinha terminado o culto, ele começou a caminhar, indo mais para frente. E aí o rapaz disse para mim, olha lá, tô correndo atrás dele, corre lá atrás dele. Eu falei para ele, meu amigo, desculpa, mas eu não consigo correr atrás de homem nenhum aqui na terra, não. Aí ele falou, espera mais um pouco. E aí, para mim, já foi um sinal. Opa, Deus vai fazer alguma coisa. E aí esse homem, depois, pulando muita coisa, ele diz assim para mim, olha, eu vou colocar você atrás do carro dele no estacionamento, mas não conta para ele que eu fiz isso. Eu falei, tá bom, senão ele vai ficar com raiva de mim. Eu falei, tá bom. E aí ele me deixou sozinho no estacionamento escuro, atrás do carro desse homem. Quando de repente este homem estava vindo, e eu sou tímido para burro, ele ainda estava com várias obreiras perto dele, conversando com ele, tocando nele. E aí eu olhei e falei, Deus, eu não vou conseguir falar com ele com esse monte de obreiras do lado dele. Era um pinguinho de gente, umas 10 pessoas. Eu não vou conseguir falar com eles. E aí daqui a pouco todas as obreiras saíram, ficou só 2 seguranças com ele. E aí eu olhei aquilo e eu na minha timidez falei, Deus, mas como é que eu vou falar com ele se tem 2 seguranças? Aí explode uma bomba lá na rua, não sei do que, uma bomba explodiu lá na rua. E os 2 seguranças saem correndo para ver o que está na rua, porque o homem já está para sair. E aí fica só eu e o homem. Aí eu pensei, beleza, e eu vou falar o que para ele? Aí eu peguei, quando ele chegou perto, eu corri na direção, abracei, só eu e ele. Um homem que está sempre cercado de milhares de pessoas. Pela TV, milhões de pessoas. E eu falei para ele, chamei ele e falei, por favor, abençoe o meu ministério. Ele colocou a mão dele sobre a minha cabeça, abraçado comigo, e orou e falou, Deus, eu abençoo o ministério desse pastor. E aí ele passou e eu fiquei ali parado, como se não tivesse entendendo mais nada. Mas o sonho de Deus disse, e isso vai ser um sinal de que eu vou usar você com cura nessa área. Então a gente tem que prestar atenção nos sinais, e uma vez que a gente já tem o sinal, então fique em paz no teu coração, porque Deus vai fazer a obra. A gente pode ter medo, Deus dá até mais sinais, mas uma vez que Deus falou, você precisa acreditar de que Ele vai cumprir aquilo que Ele falou. Que oração, filha, por favor. E outros textos que dizem também sobre sinais, lá em 1 Samuel 10:7, falando de Saul, assim que esses sinais se cumpriram, Deus deu várias. O profeta falou para Saul várias coisas que iriam acontecer, coisas bobas mesmo. Você vai encontrar uma pessoa no meio do caminho, vai ter fulano de tal fazendo isso, você vai ver algumas pessoas profetizando, você vai ver que você vai começar a profetizar. Então, falou que ia acontecer várias coisas, que ia acontecer nos dias ali, para frente ali na vida de Saul. E aí o texto, lá em 1 Samuel 10:7, que eu não quis ler tudo porque é muita coisa,
assim que esses sinais se cumprirem, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. Sabe, Saul ele precisava que alguns sinais acontecessem antes de Deus liberá-lo para fazer o que ele precisava fazer como rei. Assim que esses sinais se cumprirem, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. Então, talvez você esteja querendo já colocar a mão na massa para fazer alguma coisa que talvez Deus ainda não te deu o sinal para fazer. E aí Deus está falando para você assim, aguarde o meu sinal, fica tranquilo, eu vou te dar um sinal. Quando eu te der um sinal, aí você vai e faz sem medo. Amém? Marcos 16, 17 e 18 diz assim, ó. E estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. A Bíblia está dizendo que isso que muita gente diz que não acontece mais, e que não é mais para o nosso tempo, a Bíblia diz que é ao contrário, são sinais de que Deus está com a gente no ministério. Amém? E nem vamos entrar muito aqui nesse assunto. Atos 2,43 diz assim, todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Eu lembro que teve um tempo aqui no Brasil, e isso criou um rebuliço no meio evangélico, que um pastor, ele é um missionário, na verdade, ele orava e as pessoas, aparecia dente de ouro na boca das pessoas. E ele foi escorraçado por isso, ele foi muito criticado por isso, esse homem. Mas eu, uma vez, ouvindo uma ministração dele, eu ouvi ele explicando isso. Ele falou que isso não é para ninguém aparecer. São só sinais de que o que ele está pregando, Deus está aprovando. Sinais. Então, o dente de ouro que aparecia nas pessoas não era para falar, vou ficar rico, cheio de ouro, ou para querer aparecer, ou pelo menos não deveria ser. Mas são só sinais de que Deus está presente. Atos 4, 29 a 30, diz assim, 31 diz assim, agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Olha o que esse texto está dizendo, que depois deles orarem, tremeu. Por que tremeu a terra? Porque Deus estava sinalizando para eles, eu ouvi a tua oração e eu vou fazer conforme você orou. Amém? Porque depois que a gente ora, às vezes acontece isso, de aparecer algum sinal. Eu lembro que uma vez eu tinha uma dívida, na verdade era um investimento que eu estava fazendo, e eu precisava entrar com dinheiro, e eu tinha um carro que eu precisava vender. Estava se aproximando o dia de eu entregar o dinheiro, eu não sabia o que fazer mais, porque ninguém queria comprar o meu carro. Aí um dia eu chorando, de manhã, orando, eu falei, Deus, me dá um sinal de que o Senhor vai estar nesse negócio, de que o Senhor sabe que eu tenho esse investimento para fazer, que o Senhor sabe que eu preciso entregar X de valor para o dono do negócio que eu estou fazendo, comprando. E aí naquele dia, quando eu cheguei no trabalho, tocou o telefone e ligou para mim uma pessoa que nunca tinha ligado para mim no trabalho. Aí você vai pensar, puxa, e aí? Para mim esse foi o sinal. Por isso que você precisa aprender a ficar atento aos sinais. Para mim este foi o sinal de que Deus deu. De que ele falou assim, eu ouvi a tua oração, eu sei do investimento que você precisa fazer, eu sei do compromisso que você precisa honrar, eu sei do valor que você precisa entregar, eu sei do carro que você precisa vender. Naquele mesmo dia me ligaram para querer comprar meu carro e eu fiz um negócio. Aí qual foi o sinal que acalmou meu coração? O sinal foi uma pessoa que nunca me ligou. Então entenda assim, Deus vai dar sinais, mas se você não souber interpretar os sinais, você vai ficar apavorado. Eu poderia naquele dia, na angústia que eu estava, não ter entendido essa ligação que eu recebi e ficar apavorado e morrer infartado de uma coisa que Deus já tinha resolvido. Entende isso?
Você entende isso? Então, peça sinais a Deus. Busque sinais a Deus, solta a sua pomba aí e vê com que ela vai voltar. Tô brincando, querido, não é para sair para comprar uma pomba. Entenda os sinais. Preste atenção aos sinais todos os dias, em tudo, todos os dias. Preste atenção naquilo que está de diferente, que não deveria estar daquele jeito. Hein? Haja sempre a favor dos sinais de Deus. Que se Deus te dá sinais, você entende, mas você, não, mas eu não quero. Então você está entrando num caminho perigoso, em que Deus está sinalizando para você o que você deve fazer e você não quer fazer. E na dúvida, peça mais sinais a Deus, principalmente das coisas que são muito importantes. Agora, gente, aquilo que Deus já falou para você fazer aí pelo menos umas 2 ou 3 vezes, por favor, não peça mais sinais daquilo que Deus já falou que é para fazer. Porque aí já entendemos que não importa quantos sinais Deus vai te dar. O teu coração não quer aceitar o que Deus está falando. Eu lembro que num culto que eu fui, isso não acontece, queridos, todos os cultos, aconteceu naquele. Não era nem um culto, eu fui dar uma aula para alguns jovens, e aí acabaram aparecendo também vários adultos. E enquanto eu estava naquele culto, eu lembro que depois que eu ministrei, eu disse que pessoas ali naquele lugar precisavam fazer um tratamento espiritual, né? Precisavam passar por algum tipo de ajuda, de libertação, alguma coisa nesse sentido, ou de cura. E aí eu lembro que o Espírito Santo falou comigo e eu disse assim, olha, para você ver que é Deus que está falando isso para você, você vai sentir dores em algum lugar do teu corpo. E quando eu falei isso, eu falei para as pessoas, feche os teus olhos, e você vai agora sentir, se você precisa da ajuda espiritual que eu estou ministrando aqui, você vai sentir dores em algum lugar do teu corpo. E aí, queridos, Deus ainda, por graça e misericórdia, Ele ainda fez o que eu já não esperava que Ele ia pedir para eu fazer isso. Mas Deus ainda falou, começou a me dar visões, e eu mesmo de olhos abertos, eu via lugares dos corpos das pessoas onde estava doendo, lugar onde a pessoa sentia dor no corpo. E aí comecei a falar, quem está sentindo dor em tal lugar? E aí as pessoas levantavam a mão. Não fiquei sequer um local sem que alguém não levantasse a mão dizendo, é exatamente aí que está doendo. E aí vi também que muitos começaram a chorar. Eu lembro de um rapaz que eu lembro que uma hora Deus falou assim, olha, tem uma pessoa, você é adulto e está sentindo uma dor forte no umbigo. E aí eu vi lá o rapaz, um homem já casado, e ele começar a chorar muito, porque ele levantou a mão dizendo, sinalizando que estava sentindo aquelas dores. E aí isso é para se aparecer? Não, isso é o que a Bíblia diz mais de 100 vezes, são apenas sinais que Deus está dando, mostrando para você de que você precisa, naquele momento, que a pessoa precisava de ajuda de Deus na área de cura e de libertação. Querido, eu posso dizer para você, afirmar para você, Deus é Deus de sinais. Deus é Deus de sinais. Então, repetindo, primeiro, concluindo e repetindo, peça sinais a Deus. Preste atenção aos sinais todos os dias. Haja sempre a favor dos sinais de Deus. Não duvide, ou melhor, na dúvida, peça mais sinais a Deus. Amém? Peça sinais a Deus. Preste atenção aos sinais todos os dias. Haja sempre a favor dos sinais de Deus. E na dúvida, peça mais sinais a Deus. Amém? Então que Deus abençoe você com essa palavra e que Deus te dê sinais das coisas que Ele está fazendo ou que é para você fazer, que muitas vezes os sinais não é para dizer o que Deus está fazendo, Deus está falando, agora é você, agora é com você, sabe? Você não queria se levantar, agora é hora de você se levantar. Você não queria jejuar, agora é hora de você jejuar. Então são sinais que Deus dá. E esses sinais, muitas vezes, eles vão ser um sinal de Deus que é para você fazer alguma coisa. Senhor, eu estava até agora esperando, mas Senhor Deus fala, agora se levanta. Pega a sua arma e agora vá para a guerra. Então, é muito importante.
porque tendo sinais de Deus você vai em segurança. Amém? Então nós temos aqui os nossos pedidos de orações. Orar pela Mariana, vida espiritual e emocional, pela Esther, saúde, pela irmã Zuzu, saúde, pelo primo Peterson, família e saúde, pelo Ronaldo, família e vida espiritual, Alcione, saúde, Patrick, vida espiritual e resposta de Deus, Bruna e João Vitor, vida espiritual, Elaine, vida espiritual, saúde também, profissional, Robson e Fernanda, vida espiritual, Leila, vida profissional e espiritual, Fabiano, vida espiritual e família, o primo, Rafael, vida profissional, Laís, pelo pai José e a saúde dos irmãos e pela mãe, Éder e Marcela, saúde e vida espiritual, pela saúde da mãe, Laís Nunes, vida profissional e vida espiritual, Yara, vida, saúde e vida espiritual, Carla, Éder e Ana Júlia, saúde e vida espiritual, Ailton e Luana, vida espiritual, Washington, saúde e vida espiritual, Clesa e Kelly, saúde e vida espiritual, Natália Hernandes, vida espiritual, Virgínia, e o irmão da Natália, tá? Que a gente orou por ele semana passada, desde a semana passada, graças a Deus teve alta, está em casa, tá? Então glória a Deus aqui pela cura do Rodolfo, do irmão da Natália Hernandes, né? Graças a Deus, o Deus deu vitória para ele, ele venceu a Covid. Pela Virgínia, Vladimir e Ana Clara, saúde e vida espiritual, Mota, Elaine, Júlia e Eduardo, saúde e vida espiritual, Edson, saúde, Aline, vida profissional, Michel, saúde, vida espiritual, vida profissional e acadêmica, e Edson, por causa na justiça, para Deus, que Deus dê resposta e vitória aí numa causa na justiça. Então, Senhor Deus, em nome de Jesus, mais uma vez colocamos todos esses pedidos de orações nas tuas mãos, Pai querido, e que o Senhor dê sinais a cada um, de que o Senhor não só está ouvindo essa oração, mas de que o Senhor vai atender em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai e do Espírito Santo de Deus, cada um dos pedidos aqui realizados. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, que Deus abençoe a vida de vocês. Orem por mim, pela pastora Priscila, pela Lisa, pela Anne, pelo Josh. Orem pela minha casa. Orem pelo ministério da Igreja Cristã Brasa Viva. Orem pelo nosso futuro. Orem pela nossa vida financeira. Enfim, orem por nós. Nós agradecemos a cada um que tem já orado. E que Deus os abençoe grandemente. Que você tenha uma semana grandemente abençoada, que essa semana seja uma semana de sinais. E se você receber sinais de Deus durante essa semana, manda um WhatsApp para mim, ou escreve lá no Messenger, enfim, você tem várias formas aí de entrar em contato, mas se você receber alguns sinais, manda pra gente aqui, que a gente quer ouvir o teu testemunho. Deus abençoe a tua vida, fique na paz do Senhor.